Bom, pessoal, finalmente nós vamos trazer a nossa última aula, que não envolve a emenda constitucional 103, mas que tem até uma certa correlação com a reforma constitucional previdenciária, que foi o alinhamento da renda do auxílio acidente em relação à aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. O nosso foco de estudo da MP 905, que está em vigor desde 12 de novembro de 2019, são as modificações que afetam o direito previdenciário. E uma delas consiste na incidência da contribuição previdenciária sobre o seguro-desemprego. O que acontece? O seguro-desemprego ele passa a compor o salário de contribuição, por uma regra dentro da Lei 7.998 e também a correspondente modificação dentro da Lei 8.212. Então, passa a incidir contribuição previdenciária sobre a parcela percebida do seguro-desemprego ao empregado doméstico, ou mesmo o defeso do pescador artesanal, que é uma modalidade de seguro-desemprego. Só que isso ainda não está ocorrendo, como é inovação de carga tributária e é necessário para respeitar a Constituição Federal. Obedecer ao princípio da noventena, somente o seguro-desemprego, a partir da competência março de 2020, sofrerá a respectiva incidência da contribuição previdenciária. O artigo 43 da MP 905 alterou a Lei do Seguro-Desemprego para lhe inserir o artigo 4º-B. Sobre os valores pagos ao beneficiário do seguro-desemprego, será descontada a respectiva contribuição previdenciária, e o período será computado para efeito de concessão de benefícios previdenciários. Bom, a postagem em rede social, principalmente lá no meu Instagram, no @FredericoAmado, é algo bastante interessante para meu estudo, porque lá é que eu sinto a opinião das pessoas. E essa foi uma postagem que se dividiu. Teve uma parte, foi mais ou menos meio a meio. Teve uma parte que criticou, mas uma parte que elogiou. O que, entre aspas, é ruim para o beneficiário do seguro-desemprego? É que vai ter desconto de contribuição previdenciária, que inclusive, até, a meu ver, até por uma falha, pelo menos parcial, a MP 905 não disse as alíquotas de contribuição previdenciária. Mesmo a modificação na Lei 8.212, em que o artigo 28 foi alterado para que se preveja que, ao lado do salário maternidade, o seguro-desemprego passa a compor o salário de contribuição, não foi dito que a alíquota vai ser. O governo deve aplicar as mesmas faixas que nós vimos na emenda 103, aquelas faixas de progressão, começando em 7,5%, que é a grande maioria, para situações de salário mínimo. Então, serão observadas as faixas do empregado dentro da emenda 103 que nós estudamos, começando pela faixa de 7,5%. Então, o seguro-desemprego de salário mínimo, que é a grande maioria no Brasil, vai ter o desconto de 7,5% de contribuição previdenciária. Esse foi o motivo que algumas pessoas criticaram. O elogio da outra corrente, meio a meio conforme falei, é que agora o seguro-desemprego conta como tempo de contribuição em período de carência. O que acontece? Muita gente chegou perto de adquirir o direito à aposentadoria no dia 13/11 de 2019. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, por exemplo. Lá atrás, se tivesse uma regra dessa, eles teriam conseguido, porque muita gente recebeu o seguro-desemprego. Então, computar como tempo de contribuição e para fins de período de carência é a grande vantagem que o segurado terá agora em razão da MP 905. Evidentemente que isso não se aplica aos seguros-desempregos pagos até fevereiro de 2020, só à luz do tempus regit actum. Esta regra não tem eficácia retroativa, mas apenas prospectiva. Apenas será aplicável ao seguro-desemprego a partir de março de 2020. E um terceiro ganho é postergar para frente o termo inicial do período de graça. Coube a MP 905 também modificar o artigo 15 da Lei 8.213. Agora, o segurado desempregado que entrar no seguro-desemprego, o período de graça ele só vai começar a correr em 12, 24 ou 36 meses após cessar
o respectivo seguro-desemprego, já que a partir de março de 2020 o seguro-desemprego sofrerá o desconto da contribuição previdenciária. Então, o período de graça, digamos que o termo inicial dele vai ser postergado para após a cessação do seguro-desemprego, razão pela qual o período de proteção previdenciária de graça, chamado período de graça, quando for somar tudo, vai ficar maior, porque o termo inicial vai ser postergado após a cessação do seguro-desemprego. Nesse sentido, o artigo 50 da MP 905 modifica a Lei 8213. Artigo 11, parágrafo 14. O beneficiário do seguro-desemprego, concedido nos termos da Lei 7998 e da Lei 10779, é segurado obrigatório durante os meses de percepção do benefício. E aqui o artigo 15, inciso 2, que é o período de graça. Até 12 meses após cessar as contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, que estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, ou que deixar de receber o seguro-desemprego. Então, o termo inicial do período de graça não é após o desemprego. Lembrando que ele só começa a correr no dia 16 do mês subsequente à competência não recolhida. Mas agora o segurado fica desempregado e vai receber seguro-desemprego, recebe as parcelas de acordo com o período aquisitivo do seguro-desemprego, e depois que cessar a última parcela do seguro-desemprego é que vai começar a correr o período de graça. Não há ainda uma regulamentação administrativa a partir de quando, mas me parece que a partir da última competência, vamos supor, a última parcela do seguro-desemprego de outubro de 2020, aí me parece que começa a correr o período de graça em 1º de novembro, mas não há ainda uma regulamentação com detalhes para saber exatamente como vai se fazer a conta. Então, na minha primeira impressão, vai ser assim. Então, contar como período de carência, como tempo de contribuição e postergar o termo inicial do período de graça são os 3 ganhos que o trabalhador terá a partir de março de 2020, com a nova regra que prevê que o seguro-desemprego passará a partir de março de 2020 a compor salário de contribuição, sofrendo destarte a incidência da contribuição previdenciária. E, evidentemente, se ele sofre desconto, ele vai ser considerado no cálculo do salário de benefício também. Bom, o segundo ponto que nós vamos trabalhar são as modificações no artigo 86, que trata do auxílio acidente. Vamos ver a nova redação dos dispositivos que foram modificados. Artigo 86 da Lei 8213. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, antes estava acidente de qualquer natureza ou causa, para mim não muda nada, porque acidente é um gênero, como é acidente de qualquer natureza ou causa. Tanto faz acidente de trabalho ou acidente não ligado ao de trabalho, tá? Resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, e aqui vem a novidade, conforme situações discriminadas no regulamento. E aí, para regulamentar essa parte final, foi inserido o parágrafo 6º. As sequelas a que se refere o caput serão especificadas em lista elaborada e atualizada a cada 3 anos pela Secretaria Estadual de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de acordo com critérios técnicos e científicos. Particularmente não gostei dessa modificação. Por quê? Porque é algo que já deu muito problema, foi pacificado e agora certamente vai gerar problema novamente de judicialização. Nós já temos em um dos anexos do Decreto 3.048, uma listagem de sequelas que dão direito ao auxílio acidente. Durante muitos anos, o INSS aplicou aquilo de modo taxativo, depois foi pacificado na consultoria do MPS, antigo Ministério da Previdência Social, que aquele rol é exemplificativo. Agora, está no artigo 86 que as situações são listadas em regulamento e é prevista a edição futura pela Secretaria de Trabalho e Previdência desse rol de sequelas. Por mais que o ato seja bem feito, sempre vai ter caso que não vai estar lá. E aí, por certo, presumo, não sei ainda, que o INSS só vai conceder esses casos previstos no ato da Secretaria Especial de Trabalho e Previdência, e quando não estiver lá, vai gerar judicialização. Então, eu acho que é algo que vai gerar mais problema do que solução, inclusive para o INSS. Não gostei desta modificação. A segunda mudança
foi a alteração da renda do auxílio acidente. Nós estudamos no curso aqui da reforma que a aposentadoria por invalidez, atualmente chamada de aposentadoria por incapacidade permanente, só permaneceu em 100% da média de todo o salário de contribuição no caso dos acidentes de trabalho. E vimos que nos demais casos parte de 60% da média, chegando em 100% para o homem com 40 anos de tempo de contribuição e para as mulheres chegando em 100% para as mulheres com 35 anos de contribuição pelo menos, podendo passar de 100%, que eu chamo de proventos ultra integrais, conforme já estudamos, para o homem que tenha mais de 40 anos de tempo de contribuição. A cada ano que passar de 40 sobe 2%, e passa de 100% para a mulher que tem mais de 35 anos de contribuição, limitada ao teto do respectivo salário de contribuição. Qual era o problema? Imagine que o homem ficou inválido com 18 anos de contribuição. A aposentadoria por invalidez dele, 60% da média. E auxílio acidente, 50%. Ficou muito próxima à renda. E aí, o que a emenda fez? Ou melhor, o que a MP 905 fez? Modificou o parágrafo 1º. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do benefício de aposentadoria por invalidez que o segurado teria direito e será devido somente enquanto persistirem as condições do caput. Então agora, ao invés de ser 50% do salário de benefício, vai ser 50% da aposentadoria por incapacidade permanente, que já deveriam ter chamado de incapacidade permanente. Botaram aqui invalidez e esqueceram que a emenda já mudaria o nome no dia seguinte, praticamente, que a emenda foi promulgada no dia 13, no dia 12, mesmo dia, e entrou em vigor no dia 13, dia da publicação. Vejam, aqui nós temos sempre que fazer o recorte da lei do tempo rege o ato jurídico. Essa MP está em vigor desde 12/11/2019. Professor, qual é o fato gerador do auxílio acidente? É o dia do acidente? Não. O direito do auxílio acidente, que é de difícil mensuração e cabe à perícia médica fazê-lo, ocorre no dia em que a sequela se consolida. E nesse dia o segurado, ele retorna para a profissão habitual com as restrições, ou então consolida, ele vai para a reabilitação profissional para aprender outra profissão. E aí é imprescindível que as perícias judiciais e administrativas que envolvam a concessão do auxílio acidente atentem para esse critério do tempus regit actum. Esse quesito é importantíssimo. Qual o dia da consolidação da sequela ensejadora do auxílio acidente? Se for até 11/11/2019, a renda será a antiga, que em 99% dos casos vai ser melhor para o segurado, que vai ser 50% do salário de benefício. Ao revés, se a sequela consolidada se der a partir de 12 de novembro de 2019, daqui em diante, vai ser metade da renda da aposentadoria por incapacidade permanente. O curioso é que a emenda 103 só começou a vigorar em 14/11/2019. Então, no dia 12 e no dia 13, a aposentadoria por invalidez era a renda antiga. Então, quem teve a sequela consolidada no dia 13 e no dia 12/11 vai ser metade da aposentadoria por invalidez, que era 100% do salário de benefício, artigo 44 da Lei 8.213, metade 100% do salário de benefício é 50% do salário de benefício, então não vai mudar nada. O que vai mudar mesmo é para sequelas consolidadas a partir de 14/11/2019. Então, as sequelas consolidadas a partir da publicação e vigência, né? Na verdade, a publicação é dia 13, mas dia 13 tem, digamos que, o direito adquirido ao regime anterior, que nós já estudamos. Uma coisa é vigência, outra direito adquirido. Quem ficou inválido no dia 13/11 é renda antiga. Quem ficou inválido a partir do dia seguinte, texto expresso do artigo 3º, que prevê o direito adquirido para os fatos geradores até o dia da publicação, 13/11, é renda nova. Então, nesse caso, a redução, na verdade, dar-se-á para sequelas consolidadas a partir do dia seguinte à publicação da emenda 103. Se o laudo pericial disser que a consolidação da sequela se deu a partir de 14/11/2019, aí a renda do auxílio acidente será metade da aposentadoria por incapacidade. E aí, nesse caso, se for uma aposentadoria por incapacidade de 60% da média, a exemplo do homem que tem até 20 anos de tempo de contribuição e da mulher que tem até 15,
o auxílio acidente vai dividir por 2, vai ser 30% da média, vai ser menor. No caso de acidente de trabalho, aí é tranquilo, vai ser 50% da média, porque a aposentadoria por incapacidade por acidente do trabalho, já vimos que vai ser 100% da média. Aula anterior, eu falei para vocês sobre a interpretação do caput do artigo 26 da emenda 103. Visão restrita minha, visão ampla de outros autores como meu amigo Ivan. A meu ver, nessa situação aqui, o problema foi resolvido. Por quê? Porque para a sequela consolidada a partir de 14 de 11 de 2019, dia seguinte à publicação da emenda 103, o auxílio acidente agora faz emissão à renda da aposentadoria por incapacidade permanente. E não é calculada mais diretamente com salário de benefício, mas apenas indiretamente. E aí aquela controvérsia não se aplica mais ao auxílio acidente, porque a MP 905 alinhou essa renda à aposentadoria por incapacidade. Aí você vai calcular a incapacidade e a aposentadoria para tirar metade da renda para o respectivo auxílio acidente. E vejam, e será devida somente quando persistirem as condições do caput. Isso é algo que eu já falo há muitos anos no meu livro. Há 7 ou 8 anos atrás, aqui na Procuradoria Federal da Bahia, me apresentaram um caso para pedir minha opinião. O segurado tinha um auxílio acidente, aí sofreu um outro problema e foi pedir um auxílio doença. Aí quando foram fazer, auxílio acidente acumula com auxílio doença? Depende. Causas diferentes acumulam. Mesmo acidente não pode acumular, porque aí nesse caso tem que suspender o pagamento do auxílio acidente se for reabrir o auxílio doença. Tema pacificado. Aí foram fazer a perícia no cidadão e viram que a sequela sumiu. Tem sequela que não desaparece, o cara perdeu o dedo, já era. O dedo não nasce de novo, o pé não nasce de novo. Mas no caso desse cidadão, ele tinha ele sofreu um acidente no punho que ele não conseguia movimentar e prejudicar a mesma profissão habitual. Aí depois, por um outro motivo, ele pediu um auxílio doença e voltou no INSS. Tinha feito cirurgia, o punho ficou perfeito. Desfez a sequela. Aí perguntaram, rapaz, pode cancelar? Eu falei, pode. A lei é omissa, é evidente que se a sequela desapareceu, cessa a hipótese do benefício. E assim está no meu livro há muitos e muitos anos. Agora, para não deixar nenhuma dúvida, está na lei. Isso é óbvio. E será devido somente quando persistirem as condições do caput. É evidente que esse é um caso em 100. A maioria das sequelas não reverte. Mas se tiver algum caso que reverteu, tem que cancelar o benefício, respeitado o contraditório. Agora, como está na lei, o INSS vai fazer as revisões administrativas, a meu ver, inclusive casos anteriores, porque a lei anteriormente não dispensava, apenas agora está consignado por expresso, algo que já é lógico. Se a sequela em um caso em 100 é raro, não tem mais, porque você vai manter o benefício ativo, à custa do dinheiro público. Então isso aqui é algo que eu sempre apoiei, porque isso aqui é correto. Se não tem sequela, não tem o respectivo benefício. E o parágrafo 1º-A, na hipótese de manutenção das condições que ensejaram o reconhecimento do auxílio acidente, ele será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Aqui a novidade é na hipótese da manutenção das condições que ensejaram, porque agora a lei expressamente prevê a possibilidade de cancelar o benefício caso a sequela, repito que é raro, seja desfeita. 99% dos casos é irreversível, não vai ter cancelamento. Bom, e agora nós temos as revogações. Polêmicas. O artigo 51 da MP 905 revogou dispositivos da Lei 8213. Revogou a linha B do inciso 3 do artigo 18, que previa o serviço social. Pense na polêmica, principalmente com os assistentes sociais e as suas associações. Extinguir o serviço social. Cometer uma falha. Esqueceram de revogar o 88 que regulamenta o benefício, não, que regulamenta esse serviço previdenciário. Tinham que ter revogado o 88, né? Comeram uma mosquinha aqui, mas deixa quieto. Eu não tenho ainda, tenho estudado o tema, uma posição firme a respeito. É evidente que as associações, os profissionais não gostaram, porque tiraram a parte das atribuições deles. É evidente que eles vão continuar sendo do INSS, porque tem outras atividades, como a perícia biopsicossocial, no BPC Loas, como a questão dos quesitos sociais na aposentadoria deficiente. Então, os assistentes sociais, que são analistas do Seguro Social, vão continuar lá. O governo argumenta dizendo que já tem serviços similares, principalmente nos centros de assistência social, e que não necessita do serviço social. E, de fato, é algo bem polêmico, eu estou estudando. Eu, de fato, não tenho ainda uma posição firme a respeito do tema. Outra polêmica. Revogar a letra D do inciso 4 do artigo 21.
acidente de trabalho por equiparação in itinere, ou seja, em trânsito da casa para o trabalho, do trabalho para a casa. Vejam, isso aqui também é polêmico. O segurado pegou um ônibus, foi para casa, do trabalho para casa. O ônibus virou, ficou incapacitado. A empresa que pagava o pato. Porque tem que pagar o auxílio de acidente de trabalho, estabilidade, a questão do FGTS, etc. As empresas argumentavam que, no transporte público eu não tenho ingerência. Aí, se tiver problema, você acione a empresa de transporte público, o município, etc. Por outro lado, tem um acidente de trabalho em trânsito que é o veículo que a empresa oferece. Tem empresa que oferece ônibus, como as empresas aqui do Polo Petroquímico de Camaçari, o pessoal mora aqui em Salvador. Então, a minha opinião é, pelo menos no caso em que o transporte é oferecido pela empresa, deveria se continuar o acidente de trabalho por equiparação. No outro caso, eu acho que seria até razoável revogar mesmo. Então, tem uma posição, digamos que intermediária. Vamos aguardar o Congresso, porque a medida é provisória. E medida provisória no direito previdenciário sempre dá problema. É algo que não sou simpático, muda tudo, mexe sistema, consolida a situação, dá mais problema do que solução. Se é urgente, manda o projeto de lei com regime de urgência. A MP eu acho que não é o melhor caminho. E a revogação do 91, essa aqui não deu polêmica, é uma pequena diária para quem faz cerca de R$80 quase, para quem faz reabilitação profissional dentro do próximo, em outra cidade além da sua. Essa pequena diária foi revogada por causa da crise econômica. Bom, gente, fechamos finalmente o nosso curso, aproveitamos para atualizá-los pela MP 905. Primeiras impressões da reforma. Essa MP com certeza vai ser modificada no Congresso Nacional. Vamos acompanhá-la aí até meados de 2020, ela vai ser convertida, porque o prazo de 60 mais 60 dias ele é suspenso durante o recesso no Congresso Nacional. Então é coisa aí, não fiz a conta exatamente, mas coisa de maio até junho ela converte em lei, ou então não, pode ser que ela não se converta em lei e se restabeleça a legislação anterior. Agradecer a todos os alunos, nós temos aqui muitos alunos externos que não faziam parte dos cursos ativos do Especial Juiz e temos já a maioria, um pouco mais da metade, alunos da pós-graduação, do curso de prática previdenciária e dos demais cursos regulares do Especial Juiz. Fizemos aqui o curso para o público externo e para o nosso público interno, sempre na garantia de manter os cursos atualizados e aí teremos um ano de 2020 muito quente. Previsto para meados de 2020, a PEC paralela, que passou no Senado e vai para a Câmara, já foi, mas esse ano já não tramita mais nada, a partir de março ela volta a andar, então a gente deve ter modificação em meados de 2020, se ela passar, porque também se a Câmara modificar, volta para o Senado, fica aquele jogo de empurra. Projeto de lei complementar de aposentadoria especial por periculosidade, como os vigilantes com arma de fogo, está previsto. Novo decreto 3.048/99, o governo está atualizando, então assim a gente vai ter um ano de 2020 tão veloz quanto foi o ano de 2014, porque a área muda o tempo todo, quem não consegue se adaptar a isso, infelizmente não está na área certa, então essa área é uma área muito mutável. Agora ela roda a 120 por hora, ela rodou nesse ano de 2019 e ano que vem vai rodar a 200 por hora, mas é uma área sempre muito veloz, se o carro distanciar muito, você corre o risco de nunca mais chegar atrás dele, então saiu, a gente atualiza, já esperando a próxima mudança. E como sempre, Deus nos abençoe, porque é a força divina, independentemente do Deus que você crê. Estamos aqui por Ele e para Ele. Um abraço para vocês e até a próxima.